Morto fui, mas vivo estou sem fim. Em Jesus tudo consumado foi. Vou viver pra te adorar, meu Deus. Morto fui, mas vivo estou sem fim. Em Jesus tudo consumado foi. Vou viver pra te adorar, meu Deus. És o meu prazer. Só desejo a ti. Condenação não há mais sobre mim. Lá na cruz em Cristo já morri. Sangue santo me purificou. Sem temor eu venho. Colossenses 3:11 diz assim: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Nós vamos cear daqui a pouco, não é? Graças a Deus, nós somos levados diariamente pelo Espírito Santo de volta à cruz. E eu estava essa semana vendo um documentário assim, dos anos 60, e tinha um grupo de pessoas com umas camisetas, né, lá nos Estados Unidos, que estava escrito assim: Cristo sim, cristianismo não. E isso é a cara da geração que a gente vive, apesar de eu ver essas pessoas com essas camisetas. Agora, por quê? Por que algumas pessoas, e por que esse brado assim, Cristo sim, cristianismo não? E por que isso é muito sutil e comum em nossos dias? Que tipo de visão alguém pode ter de Cristo que leva ela a pensar em Cristo sim, cristianismo não? Isso acontece cada vez mais no que podemos chamar assim, de maneira quase virando uma epidemia do cristianismo social, onde não há diferença entre o que um cristão diz, ou um pregador cristão prega, e um humanista. De tal maneira que, se você desse o discurso do pregador para um humanista secular, ele poderia falar a mesma coisa. Eu disse outro dia que, se um pastor for pregar e ele perceber que o que ele vai pregar, um humanista secular pode repetir aquele discurso, jogue fora o seu sermão, não é? Então, pense em como seria a Bíblia. Como seria a Bíblia se não houvesse Deus na Bíblia? É essa ideia que move a ideia de Cristo sim, cristianismo não. É essa visão de Cristo que não flui da verdade de Deus e não flui de estar centrado em Deus. Há um livro chamado O Bom Livro, uma Bíblia secular, de Anthony Grayling Clifford, que é um filósofo famoso, assim, tem mais de 30 livros. Ele é um filósofo humanista e professor de Oxford, doutor lá em Oxford. E ele escreveu esse livro exatamente com essa ideia, não é? Segundo o autor, a proposta dele é uma ética de vida baseada social, relacional, mas que não é baseada em nenhum tipo de divindade. Então ele chama essa obra de O Bom Livro, uma Bíblia secular. Seria assim, uma Bíblia sem Deus. Essa é a ideia. Essa ética que não depende de Deus, não depende da verdade de Deus. Então ele usa assim expressões bíblicas na divisão, Gênesis, parábolas, Atos, sabedorias, epístolas, né? E ele tem até os 10 mandamentos na Bíblia secular, na Bíblia sem Deus. E a obra se propõe a nos dar conselhos para viver, conselhos para melhorar a sociedade, conselhos para nós evoluirmos, cheio de máximas da sabedoria humana.
Então tem até os 10 mandamentos lá, dessa Bíblia sem Deus, Bíblia secular. E os 10 mandamentos são esses. Ame muito, é o primeiro mandamento. Busque o que há de bom em todas as coisas, o segundo mandamento. O terceiro, não prejudique os outros. O quarto, pense por si mesmo. Quinto, seja responsável. Sexto, respeite a natureza. Sétimo, faça sempre o seu melhor. Oitavo, informe-se. Nono, seja gentil. E décimo, seja corajoso. Então, trata-se realmente de uma Bíblia sem Deus, assim. A ideia é só em como instruir o coração humano e o potencial que o ser humano tem para construir um mundo bom, um mundo em que viver será maravilhoso, uma espécie de paraíso aqui mesmo. Ou seja, é uma Bíblia que não parte de Deus, ela tem como ponto de partida o homem, a necessidade do homem, a sociedade, a organização da sociedade, a organização da vida, mas sem Deus. Então tem uns conselhos como esses 10 mandamentos e o resto todo da obra, que você pode achar, entre aspas, bons, mas não há nenhum escândalo. Não há nenhum escândalo para o coração caído do homem. Há uma ideia de que o ser humano pode construir um mundo bom com a bondade inerente que há no coração humano. Ou seja, é a arrogância humana achando que ele mesmo pode ser um motor propulsor que tira ele desse caos que é a sociedade humana, o mundo humano, a história humana, e levar ele para outro lugar. Então, o movimento liberal, né, final do século XIX, que varreu a Europa, a igreja, ela procurou adaptar, ele procurou adaptar o evangelho, a verdade de Deus, ao homem moderno. Essa era a ideia do liberalismo teológico. Ele nunca morre, não é? Porque eles acharam que por séculos as coisas que a Bíblia dizia eram aceitáveis. Mas agora, depois do iluminismo, da mente humana aprender tantas coisas, a mente pós-iluminista, isso não ia ser aceitável. Algumas coisas que a Bíblia dizia, principalmente o seu aspecto sobrenatural, que a Bíblia tinha muitos mitos, segundo esses teólogos, que eram pastores, filhos de pastores. Então eles acharam que você não precisava acreditar em todas as coisas que a Bíblia dizia, sabe? Sobre Davi, sobre Abraão, sobre Cristo. Mas apesar disso, eles achavam que a mensagem da Bíblia tinha coisas boas, era boa, tinha algo bom se você abandonasse esse aspecto sobrenatural, mas você podia ficar com a moral e com a ética que faria a sociedade viver uma vida melhor. Então Cristo podia não ter ressuscitado literalmente, não morreu sobre a ira de Deus para propiciar pecado, como nós vamos celebrar a ceia hoje, mas ele foi um bom mestre moral, essa é a ideia. E apesar dele ter sido um grande homem, se ele não ressuscitou, não teria problema, porque ele estava vivo em nossos corações, no ideal de vida que ele passou para nós. Essa é a ideia do Cristo sim, cristianismo não. Você vê, é uma ideia de uma Bíblia sem Deus, é uma ideia que flui da mente humana, partindo do homem, colocando Deus para fora. Então o liberalismo teológico representa a fé na humanidade e não em Deus. Manifesta a fé na humanidade e começa então com as prioridades da humanidade. A sociedade boa. Você viu os 10 mandamentos ali, não é? De Anthony Grayling Clifford. Ele tem tudo a ver com bons conselhos para nos relacionarmos melhor. Então o cristianismo, ele parte de Deus. A cruz fala a respeito de propiciar a ira de Deus, fala sobre o pecado, fala sobre o derramar do sangue, fala sobre a ira de Deus. Isso não, porque o cristianismo que flui da palavra de Deus fala das prioridades de Deus.
Então o primeiro é não sobrenatural, ele está baseado na ideia de que o ser humano com muitas informações pode fazer um mundo melhor. E o último é absolutamente sobrenatural, o Evangelho. Jesus disse assim para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, você não pode entrar no reino de Deus. Então, isso é sobrenatural. Mas como eu nasço de novo? Isso é como o vento, assim, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim são os que são nascidos do Espírito. É sobrenatural, mas isso estava fora, daquilo que os teólogos liberais trouxeram. Isso matou a igreja na Europa, mas eles queriam respeitabilidade. Então, enquanto eles tropeçaram na pedra de escândalo que é Cristo, se Cristo é o Filho de Deus, se Ele veio fazer o que a Bíblia diz que Ele veio fazer, se há essa singularidade em Cristo, então é um escândalo para o coração do homem. Por isso que Paulo disse que a cruz é uma ofensa e um escândalo para todos os homens, sem exceção. Então, a teologia liberal é inimiga da doutrina bíblica, ao passo que o cristianismo que flui da Bíblia, ele se deleita nas doutrinas bíblicas: expiação, justificação, é a glória, essas verdades imutáveis que fluem do coração de Deus para nós, é a glória que flui da palavra de Deus. Agora, numa Bíblia sem Deus, você vê, é aquilo que fala sobre a ética e o social, e Cristo como uma inspiração nos teólogos liberais. Já no Anthony Grayling, ele já tirou tudo mesmo, não é? É uma Bíblia secular, é uma Bíblia sem Deus. Então, o liberalismo é a religião da moralidade pessoal, de nós construirmos um mundo bom, um mundo melhor. Ele foi fruto do seu tempo, não é? Da revolução provocada pelo pensamento iluminista, modernista, naturalista, industrial e por aí vai. Então a conclusão dos liberais era a seguinte: nós percebemos que o homem não é mau como a Bíblia diz. O ser humano é bom. Você vê, isso é o que a psicologia também diz, né? É isso, é a mesma fonte. Ele é bom, está um pouco desorientado, mas ele é bom e ele está evoluindo. É óbvio que a história conta outra história, né? Isso é o que os homens querem acreditar. É só abrir o jornal todos os dias. Ou seja, o homem não precisa de um sacrifício sangrento de um Messias para salvá-lo. Essa ideia é bárbara para nós agora. E não precisa disso, porque o Deus que nós imaginamos, isso os teólogos liberais, Ele não deseja sequer condenar homem nenhum, Ele não vai condenar homem algum. Deus não está irado. O ser humano só precisa de orientação para viver a vida melhor, e isso é tudo que Deus faz. E para isso a Bíblia, os seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus servem para nos orientar para uma vida melhor, uma sociedade melhor. Ajude ao próximo, sabe? Honra a sua mãe, essas coisas assim, o seu pai, essas coisas que vão melhorar. Os jovens respeitem os mais velhos, sabe? Essas coisas assim. Então, uma coisa importante, assim, os mandamentos de Cristo, algumas coisas que Cristo falou são boas, isso a gente vai ficar, porque isso vai ajudar a sociedade, vai ajudar o social. Então eles tinham base não na autoridade divina, mas eles acreditavam que o ser humano pode produzir um mundo melhor a partir do coração bom que o ser humano tem, apesar de haver falhas no ser humano. Jesus, é claro, é o melhor exemplo moral que já existiu, é o melhor de todos os mestres, é quem viveu a vida mais adequada. Então por que não aceitar Jesus? Jesus sim, o cristianismo não. Jesus como um homem que pode nos ensinar como dar uma melhorada na sociedade, melhorar o casamento, melhorar a vida, sim. Então os teólogos liberais achavam isso ótimo. Mas agora você vê, a Bíblia secular falou: você pode ter Jesus assim como um exemplo, e você não precisa de Deus nenhum. Então pense numa Bíblia, pense na tua Bíblia, se ela não falasse de Deus em momento nenhum.
Você pode pensar, caramba, isso não tem, a gente fala em Deus o tempo inteiro. Como seria a igreja se ela falasse, ela não falasse o tempo todo em Deus, o tempo todo em Cristo, o tempo todo sobre o sangue de Cristo, sobre a ofensa da cruz? O fato é que a igreja dos nossos dias não precisa de uma Bíblia secular. Ela não precisa da ajuda de Anthony Grayling Clifford. Ela, com a Bíblia que tem, cheia de Deus, ela consegue ir a um evangelho, entre aspas, em nosso meio, que não tem Deus. Deus é marginal. Uma filosofia humanista que não precisa parar de falar em Deus de vez em quando, porque para uma Bíblia ser circular, você não precisa comprar o que o Clifford escreveu. Ela não precisa ser escrita por um filósofo ou ter os pedaços arrancados que você não gosta e reescrever os 10 mandamentos. Para você ter uma Bíblia secular, e a igreja, apesar de não usar o livro de Clifford, tem feito isso, tem tido uma Bíblia humanista, é necessário apenas você ignorar um ponto ou outro que você não goste, e tudo verá o social e o secular mesmo. E aí você se esquecer de uma e de outra doutrina que incomoda mais. É diminuir a palavra de Deus e exaltar a mente humana, e de usar a palavra de Deus só como meio que parábolas das ideias que fluem do mundo, da cultura. Atos 20, 27, Paulo diz assim: e quando não falo, não considero, não tomo como pressuposto e referente todo o conselho de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: eu, quando estive entre vós, quando está se despedindo da liderança de Éfeso, o sangue de vocês não está sobre mim, porque eu preguei todo o conselho de Deus, todo o conselho de Deus, todas as doutrinas, eu preguei na proporção certa, toda a verdade de Deus. Não houve nada que foi escondido, Deus foi totalmente exaltado. Agora, se você não faz isso, mesmo que você fique com algumas coisas, você tem uma Bíblia secularizada. Então, consequentemente, se você não prega todo o conselho de Deus, alguma coisa tem que entrar aonde estava todo o conselho de Deus, tem que preencher aquilo que as lacunas daquilo que você tirou e você não prega, e consequentemente riqueza, saúde, bem-estar, família, crescimento pessoal, arte, moralidade, são aspectos preciosos para a humanidade, vão tomando o espaço do Criador, e aos poucos nós estamos pregando a sabedoria humana, e não há mais evangelho nenhum, sabe? Não há sabedoria de Deus, não há glória do evangelho. E você vê, nós fizemos pior do que o filósofo humanista, não é? Ateu, que escreve uma Bíblia secular. Nós conseguimos tirar Deus da Bíblia que está nas nossas mãos, e é mais difícil esse liberalismo light da nossa geração, diferente daquele que negava diretamente um monte de doutrinas, esse liberalismo light que vai semeando o universalismo aqui, vai começando a justificar pecado e não a justificação do pecador, vai entrando em sincronia com a cultura, com a mente da cultura. É mais difícil de ser detectado, porque ele continua falando em Deus, em Cristo, numa cruz vazia de significados, uma cruz que a cultura, todo mundo pode colocar o seu significado nela, e você encontra essa tendência totalmente em todos os livros, mensagens dos nossos dias. E você pode perceber isso facilmente quando a ideia é doutrina, não esqueça, abandone o radicalismo, sabe? As pessoas começam a chamar a verdade de Deus de fundamentalismo, de dogma. Abandone a frieza teológica, as dificuldades do estudo bíblico, de conhecer a verdade de Deus. O que nós precisamos? Nós precisamos de ações práticas, de experiências calorosas, de ensinos morais.
de Jesus aplicados simplesmente em nossas vidas por nós mesmos, em nosso casamento, na sociedade, no Rio de Janeiro, para que a violência diminua, a delinquência juvenil, e a consequência disso não é que qualquer pessoa se sentirá confortável, né, em não ouvir falar sobre pecado, justificação, ira de Deus. Jesus sim, cristianismo não. Você vê isso, você percebe isso quando Deus, o Criador, começa a ser colocado como o Pai de todo mundo. A Bíblia nunca diz que Deus é o Pai de todos os homens. A Bíblia nem nunca diz que os homens são irmãos. A Bíblia não fala sobre fraternidade universal. A Bíblia diz que o outro é o meu próximo, mas que você só pode ser filho de Deus em Cristo. Você não pode ser filho de Deus, ninguém é filho de Deus por nascer no mundo. Por natureza nós somos filhos da ira, diz o apóstolo Paulo, não filhos de Deus. Você nem pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. Mas o que começa a ser dito é que Deus é um Pai celestial, amoroso, e toda a família humana é filho de Deus. E se isso é verdade, não é recomendável dizer que Ele está irado com o ser humano. Isso é péssimo. A consequência é que cada vez mais o ser humano cresce e Deus diminui. Deus da nossa geração, um Deus minúsculo. Um Deus minúsculo. E o homem? O homem não existe debaixo da depravação total da queda. Nós somos bons. E nós estamos evoluindo. Claro que em geral nós não somos perfeitos. Nós admitimos isso, nós não temos problemas em falar isso. Mas a escola vai resolver o problema da humanidade, a educação, e nós vamos nos aprimorar. E eu, sendo tão valioso, tão especial, filho de Deus, todos nós, nessa fraternidade universal, eu sendo tão valioso e tão fundamental no universo, a minha autoestima não pode ser ferida com a ideia antiquada e grosseira de pecado. No máximo eu tenho falhas e doenças psicológicas. Eu não tenho pecado, eu não sou mau. E a consequência é que você para de usar as palavras que ofendem a autoestima desse ser maravilhoso que é o ser humano. Pecado, ira de Deus, inferno. Você começa a semear ideias de universalismo aqui e ali. É light, é terrível. Você começa a falar só sobre aquilo que a cultura inteira humanista pode pregar, Clifford pode achar bom. É Cristo, e cristianismo não. Cristo sim, cristianismo não. A Bíblia para os teólogos liberais era um monte de mitos humanos na maior parte das vezes, mas as pessoas esclarecidas, eles pensavam depois do iluminismo: olha, nós não acreditamos em todas essas histórias, mas nós pensamos, na nossa geração não, isso, a gente não faz isso, não, a gente faz a mesma coisa. Você pode pensar, ninguém diria que a Bíblia não é a verdade de Deus. Não, a gente não diz isso, a gente diz que ela é a verdade de Deus. A gente não faz como os teólogos liberais. Esse liberalismo light é muito mais terrível, porque nós vemos a Escritura ser solapada pelas últimas descobertas da sociologia, da psicologia, da antropologia, e os púlpitos começam a pregar essas coisas. É óbvio que nós achamos que a Bíblia, sim, não é a verdade de Deus. É óbvio que nós achamos que a sabedoria humana está muito acima. E isso é o que tem sido pregado. As pessoas não têm coragem de dizer, como os teólogos liberais, a Bíblia é cheia de falhas, cheia de erros. Não, mas elas tratam a Bíblia como se fosse, porque elas pegam coisas opostas à Bíblia e vão para o púlpito e pregam. E ensinam seus filhos, enquanto fingem que acreditam na Bíblia. Então nós temos uma Bíblia humanista sem precisar da Bíblia secular do Clifford, porque nós temos a nossa, que é pior. O Cristo, sabe, é um grande mestre moral só. Agora, sua morte substitutiva, todas essas coisas nós jogamos fora.
E a consequência é que nós damos a Deus a ideia do Salvador, que com seu sangue compra para si um povo para Deus. Então essa é a ideia do Cristo sim, cristianismo não. Você vê como por que é fácil dizer Cristo sim, cristianismo não? Porque ele foi tirado, é simplesmente um homem que é um grande mestre. Então Paulo disse assim, Colossenses 3,11, como nós lemos, Cristo é tudo. Se isso não é verdade, não há evangelho nenhum. E é isso que flui das páginas da Bíblia, é isso que é o cristianismo. Você não pode ter Cristo sim, cristianismo não. O texto bíblico, sabe, para nós aqui, é direto, é claro, né? Cristo é tudo em todos que estão no reino de Deus. O apóstolo Paulo tem essas frases curtas que carregam uma eternidade de sabedoria, tipo, para mim o viver é Cristo, ou tipo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, como tem em Filipenses 1:21 e Gálatas 2:20. Agora, olha essas 3 palavras aqui em Colossenses: Cristo é tudo. A visão da Bíblia de Cristo não tem nenhuma relação com essa ideia na mente da pessoa de Cristo sim, cristianismo não. É totalmente o que flui da Bíblia. Se nossos corações realmente concordam com o que a Bíblia diz a respeito de Cristo, então nossa alma vai bem. Se ela tem uma ideia de Cristo que seja um pouco diferente do que a Bíblia diz sobre Ele, vai tudo mal. Não existe meio cristianismo. Não existe uma relação com Cristo que não seja a relação que a Bíblia disse. Então, em qual sentido Cristo é tudo? De todas as formas. Essa é a mensagem da igreja. É isso que é o que nós vamos celebrar hoje. Cristo é tudo nos conselhos eternos de Deus, no decreto eterno de Deus. Cristo é tudo no coração do Pai. Cristo é tudo naquilo que o Pai decreta. Então, pense num conselho secreto de Deus, na eternidade, nos decretos eternos de Deus. Cristo é o centro. Houve um tempo em que nós não existíamos, a terra não existia, nada existia. Isso é incrível. Por mais sólidos que pareçam, sabe, o Monte Everest, por mais vasto que sejam os oceanos, ou por maior que nós agora possamos tentar imaginar o universo com seus milhões de galáxias, houve um tempo que essas coisas não existiam. Não é? Houve um tempo em que nada existia. O homem, o ser humano, com esse pensamento exaltado sobre si mesmo, sobre sua sabedoria, sobre sua capacidade, apesar da sua história horrorosa, não existia, era uma figura desconhecida. E onde estava Cristo quando isso era assim? A Bíblia diz em João 1:1 que Cristo estava com Deus, que Ele era Deus, que Ele era igual a Deus, como Paulo diz também em Filipenses 2:6. Já então, quando nada existia, Cristo era o Filho amado do Pai, o Filho em que o Pai tinha o seu prazer final. Jesus diz assim: porque me amaste antes da fundação do mundo, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. João 17:24. Em Provérbios 8:23 diz assim: desde a eternidade fui estabelecido, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes do mundo existir, Jesus já era o Salvador do seu povo, já era o Salvador da igreja. Efésios 1:4 diz assim: nele, antes da fundação do mundo. Nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso. Antes do mundo existir, Jesus já era conhecido pelo Pai, conhecido, abre assim, 1 Pedro 1:20, com efeito, antes da fundação, o sangue purificador de Cristo, que nós vamos celebrar na ceia, já era conhecido pelo Pai assim, antes da fundação do mundo. Então chegou o tempo em que no decreto eterno de Deus, ia tirar do nada e do caos tudo que existe, não é? Universo, galáxias, estrelas, planetas, enfim, tudo chamado do caos à existência, liberto do caos, da confusão. E por último, em último lugar, o ser humano. Então pense, quando tudo estava acontecendo, o que a Bíblia diz sobre Cristo? O que Cristo estava fazendo? Onde Ele estava?
A Bíblia diz assim em João 1,3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele não é um mestre moral, por motivos óbvios, não é? Mas isso é o que Paulo está dizendo, que Cristo é tudo em todos. Em Colossenses 1,16 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Hebreus 1,10 diz: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Em Provérbios 8, 23, de 27 a 30, que aponta para aqui, diz assim: quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e eu era o seu arquiteto. Então nós poderíamos nos admirar que Jesus, em sua pregação, tem extraído o tempo todo da natureza figuras. Jesus usou o livro da natureza o tempo inteiro, né? Ovelhas, peixes, corvos, trigo, enfim, todas as coisas, lírios, figueira, ovelhas, videira. Ele não estava falando como nós, de coisa que nós aprendemos, ele está falando das coisas que ele criou. Ele criou todas essas coisas. Totalmente diferente de como nós citamos essas coisas que nós fomos aprendendo. Mas então houve um dia que o pecado entrou no mundo. Houve um dia em que a comunhão entre Deus e os homens foi partida. Os homens pecaram contra Deus, não é? Perderam a natureza santa, se transformaram em filhos da ira, foram expulsos da presença de Deus. Não só a amizade foi interrompida, mas como uma inimizade fundamental dominou o coração humano, de tal maneira que a mente do homem é inimizade contra Deus. Tudo que eu estava falando antes, sabe, a Bíblia secular, ou a Bíblia secularizada que a igreja usa hoje, ela simplesmente usa a mesma Bíblia, mas tirou todas essas coisas, redefiniu, trazendo algo muito mais destrutivo do que um humanista secular simplesmente poderia fazer. Agora os seres humanos se tornaram pecadores, culpados, corruptos, sem esperança, alienados de Deus, e o pecado se ergueu como uma barreira entre eles e a santidade de Deus. E a santidade de Deus só pode, ao olhar para o pecado, manifestar ira infinita, porque o pecado é o oposto da sua perfeição e santidade infinita. E se Deus tivesse tratado com eles simplesmente pelo que a justiça exige, exceto morte, inferno e ruína eterna, não sobraria nada para o ser humano a não ser essas coisas: morte, inferno, ruína eterna. Mas nesse instante, onde estava Cristo? A Bíblia diz que Cristo foi revelado aos nossos pais, ainda escondidos, sabe, com medo, trêmulos, depois de estarem escondidos, e foi-lhes dito que da descendência da mulher haveria um que esmagaria a cabeça da serpente, obtendo para aqueles que o Pai entregasse a ele um caminho de volta para Deus. Isso é o Evangelho, isso é o cristianismo. Você não pode ter Cristo sim, cristianismo não. Cristo foi então apontado como a verdadeira luz do mundo, no mesmo dia em que as trevas irromperam no coração humano, para sempre, a não ser que o homem esteja em Cristo agora. E desde aquele dia até agora, não apareceu outro nome pelo qual o homem possa ser salvo. Não tem um caminho de volta, não existe um paraíso que o homem pode criar com sua Bíblia secular. Não tem uma sociedade que não vai expressar o pecado humano, o egoísmo humano, a inimizade, o orgulho que faz os seres humanos estarem se chocando o tempo inteiro. Essa história horrível escrita nos nossos livros, nos nossos jornais diários, nos lares e nas histórias que não saem em jornais, em nas próprias mentes, corações divididos do homem. Então, por meio de Cristo, todas as almas que entraram na presença de Deus e que estão hoje na presença de Deus, já na eternidade, estão lá. Não há nenhuma alma que esteja lá que de alguma maneira chegou lá, a não ser por Cristo.
Não existe nada na Bíblia sobre uma teologia que possa servir para as pessoas que não vão estar em Cristo, como nós estávamos meditando hoje pela manhã. Depois disso houve um tempo que parecia que esse mundo estava mergulhado nas trevas sem fim, sabe? Deus deixou o homem caminhar na sua própria sabedoria, e tudo que nós vimos é uma ignorância a respeito de Deus. E após 4.000 anos, as nações da terra estavam completamente da mesma maneira que está hoje o homem fora de Deus, cheio de superstições, de ídolos, e Deus totalmente esquecido. Os impérios, os grandes impérios, pensem, egípcios, assírios, persas, gregos, romanos, tinham feito tudo, e tudo que eles conseguiram foi espalhar no mundo o que nós temos hoje: violência, superstição, idolatria. E eles já tinham tido os grandes poetas, historiadores, os maiores filósofos, já tinham tido isso tudo. Deus deixou os homens usarem todos os recursos, deixou eles entregues a si mesmos. Eles estavam na mais profunda escuridão, porque a Bíblia diz assim em 1 Coríntios 1:21, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Pegue algo que sai só da sabedoria do homem e não tem nada de Deus que leve para a verdade de Deus lá. Então, exceto alguns desprezados judeus perdidos lá no mundo, um povinho sem importância, ninguém conhecia nada a respeito de Deus. E esse povo conhecia a Deus não porque eles eram bons e melhores, mas por pura graça e misericórdia. Deus disse: eu escolhi vocês não por vocês serem melhores. Se eu largasse, vocês eram igual todos, idólatras, supersticiosos, a mesma depravação. O que diferenciava eles era a escolha soberana de Deus. E então, quando o mundo está assim, o que Cristo fez? Ele deixou o seu trono nos céus. É aquilo que Filipenses 2 diz: sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou a si mesmo e tomou a forma de homem, a forma de um servo. É isso que ele fez. E isso é uma ofensa para os homens, porque Deus já tinha revelado os 10 mandamentos. Por que os homens não pegaram os 10 mandamentos e criaram um paraíso? Porque é impossível. Porque o ser humano tem um coração que é o oposto dos 10 mandamentos. Ele queria os 10 mandamentos para os outros em relação a ele, mas ele mesmo cobiça coisas, que é o primeiro lugar. A primeira parte dos 10 mandamentos, que fala sobre impiedade, ele não está nem interessado. Na segunda tábua, que fala sobre pai, mãe, esposa, sociedade, violência, crime, morte, assassinato, o homem nunca conseguiu. O homem já sabia, Deus tinha revelado no seu próprio coração, depois deu a revelação em sua palavra. Então Deus se fez homem, ele cumpriu a vontade do Pai, vivendo aqui. Ele viveu uma vida que ninguém jamais viveu, santa e perfeita, e como um homem, Cristo sofreu na cruz a indignação e a ira de Deus no lugar daqueles que o Pai deu a ele. Isso é cristianismo. Você não tem Cristo sem essas verdades. É falso, é fake. Cristo sim, cristianismo não. É de uma mente secular, inimiga de Deus. Então ele trouxe para nós eterna retidão, nos redimiu da maldição da lei, abriu uma fonte purificadora com o seu sangue para todas as nossas impurezas, e em seguida ele ascendeu ao céu e foi para a direita do Pai, e ele intercede pela sua igreja. Lá em João 17 ele diz: eu rogo não pelo mundo, mas por aqueles que tu me destes. Ele faz isso até hoje. Ora, intercede para que todos aqueles que o Pai deu a ele cheguem, sem exceção. E ali ele se encontra agora sentado, oferecendo salvação e mantendo a salvação. Esse é o Evangelho, esse é o cristianismo. Então aproxima-se o tempo em que o pecado será expelido desse mundo, não porque nós vamos construir um mundo maravilhoso, mas é porque a iniquidade não ficará florescendo para sempre. Satanás não continuará reinando indefinidamente, reinando entre aspas. O mundo jaz no maligno. Nem a criação vai ficar gemendo, mas a criação não vai deixar de gemer, como Paulo diz em Romanos, porque os seres humanos vão finalmente, depois de fazer tudo errado o tempo inteiro, um dia descobrir uma forma de fazer esse mundo melhor,
porque esse mundo não pode ser melhor por causa dos seres humanos. A criação vai ficar gemendo até que haja a manifestação dos filhos de Deus, em que Cristo volte para que a iniquidade não mais reine. Então você vê, você pode usar elementos do Evangelho e você tem sempre a mesma mensagem, a mesma ideia lá do Anthony Clifford, da sua Bíblia secular, se encaixa perfeitamente. O social, a melhora do mundo, como nós temos que melhorar isso, como temos que melhorar aquilo. Jesus nada mais é, as suas parábolas. Você pode usar, sei lá, o ano do jubileu, você pode usar todas essas coisas só como parábolas daquilo que um homem vai fazer para melhorar o mundo. Cristo é o mestre moral. Você pode pregar, e a igreja tem feito muito isso, um Cristo sem a verdade, sem Deus, numa Bíblia sem Deus, um Cristo sim, cristianismo não. As pessoas chamam às vezes isso de integral, missão integral, mas ouve as mensagens, elas falam sobre a mesma coisa, independe de que texto seja lido, cai sempre na mesma coisa, sempre no mesmo tema, o homem, o social. Todas as grandes doutrinas gloriosas sobre Cristo não estão lá, porque começa com um homem. Essa era a ideia da Bíblia sem Deus de Clifford. Ele começa com um homem, começa com as prioridades do homem, com as necessidades do homem, e acaba aí mesmo. Deus aparece nessas mensagens a Cristo, mas é só um adendo, nada que ofenda o mundo, nada que ofenda a cultura. Não é, Cristo não é tudo na mensagem, Ele é um adendo, Ele é só uma parte, Ele não é a coisa fundamental, são os homens. Deus é mais visto como um Pai universal mesmo. E chegará o tempo então que haverá uma restauração de tudo, haverá novos céus, uma nova terra, onde a retidão fixará a residência, mas não é obra dos homens, não somos nós. Este mundo ficará repleto do conhecimento do Senhor. A Bíblia diz, como as águas cobrem o mar. Você pode ler sobre isso em Romanos 8, 22, Atos 3, 21, 2 Pedro 3, 13, Isaías 11, 9. A Bíblia está falando disso o tempo todo. E onde vai estar Cristo quando isso acontecer? Isso não vai acontecer por os homens seguirem algumas ideias, tirando essas coisas ofensivas e usando Cristo como mestre moral para o mundo. A Bíblia diz que o próprio Cristo será o rei, Ele retornará a este mundo e haverá de renovar todas as coisas. Ele virá nos céus, revestido de grande poder e glória, e diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Isso é o Evangelho, isso é o cristianismo. Não existe Cristo sim, cristianismo não. Seu domínio será eterno e jamais cessará. Então chegará nesse dia o momento de Ele julgar os homens. Você vê, os homens não gostam dessa ideia de serem julgados, quiçá condenados. Você vê porque o cristianismo não e Cristo sim, porque se Cristo é um homem, é um mestre moral, então fala da nossa bondade, da nossa capacidade de fazer um mundo maravilhoso. Mas se Cristo é quem a Bíblia diz, se Ele é Deus, e aí essa é a inimizade essencial. Então nós somos essas pessoas, os homens. A Bíblia diz, o mar entregará seus mortos, o Hades e a morte não vão reter os seus mortos, e todos quanto dormem no sepulcro despertarão e sairão, e cada um será julgado. É isso, nós odiamos isso, como está em Apocalipse 20, 13, Daniel 12, 2. Nesse instante, onde estará Cristo? Cristo será o juiz. O juiz. A Bíblia diz assim, em João 5,22, o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Em Mateus 25:31 ele diz assim, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas à sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E em 2 Coríntios 5:10, Paulo diz assim, porque importa que todos nós compareçamos ante o tribunal de Cristo. Mas há algo ainda mais caro, e que as pessoas mais odeiam a respeito da verdade sobre Deus, sobre Cristo.
Por isso que o evangelho social vai ficando despido, porque ele tem que ser algo que o mundo possa gostar. Tem que ser um cristianismo sim, um Cristo sim, cristianismo não, porque é um Cristo que o homem inventa, é um Cristo que é só uma pessoa, que é um exemplo moral. E Apocalipse 6,16 então diz assim: e dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e nos esconda do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. O Cristo que as pessoas inventam não está irado contra o pecado, mas a Bíblia diz que os homens vão querer se esconder dele. Esse Cristo sim é um Cristo que o homem inventou, é só um ser humano, não é Deus. Agora, se você tem Cristo em pouca conta, saiba que nesse dia é nessa posição que você vai estar, ainda que você se diga cristão. E se você tem Cristo em pouca conta, se você não tem Cristo com essa visão exaltada, Cristo é tudo em todos, então a tua visão de Cristo é muito diferente da de Deus, da do Pai que diz: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Entretanto, em todas as coisas, no eterno conselho do Pai, na criação, na redenção, como nós vimos, na restauração de tudo, no julgamento final, Cristo é tudo em todos. É isso que Paulo está dizendo, Ele é tudo. Ele não veio completar uma pequena lacuna no nosso plano de salvação do mundo e da sociedade. Sem dúvida a gente vai agir bem se nós considerarmos detidamente sobre essa realidade, porque é fácil nós termos uma Bíblia sem Deus, mesmo usando a mesma Bíblia que a gente sempre usou, sem precisar recorrer à Bíblia do Anthony Clifford, sabe? A grande mente. Por isso que a Bíblia diz: o homem pela sua própria mente não conheceu Deus. É tudo isso. Você viu os conselhos que ele deu? Aqueles conselhos mudaram o mundo em quê? Em milhares de anos. Nos últimos 100 anos, nos últimos 20 anos. Olhe para o mundo, abra o jornal amanhã, olhe para os casamentos, os lares, as famílias. A Bíblia diz assim: quem não honra o filho não honra o pai que o enviou. João 5,23. Jesus diz isso. Agora, é isso que enche o evangelho social, a pregação? Não, não é. E não pode ser, porque isso não pode ser pregado por um humanista secular. Isto faria Anthony Clifford ficar revoltado. Ele prefere a Bíblia sem Deus dele. Então Cristo é tudo nessas coisas, e Cristo é tudo na Bíblia. Não há nenhum lugar que você possa se virar onde Cristo não seja tudo que Ele é. E se Ele não é assim, você não tem o Evangelho. Olhe para todos os livros da Bíblia, Velho e Novo Testamento, eles só falam a respeito de uma coisa: sobre Cristo, do começo ao fim. No começo, na Bíblia, Cristo não é tão claro quanto ele vai se tornando. Ele é como o sol nascendo. Quando, por exemplo, Deus fala com Adão e Eva, é o sol que vai nascendo, vai subindo, vai se tornando cada vez mais claro, distinto, até que brilhe plenamente. Você vê a morte, o sacrifício de Cristo em favor dos pecadores, não é um exemplo moral. Olha, pense mais no outro do que em você mesmo. Não é a respeito disso. Quem Cristo é o que você deve projetar sobre cada livro da Bíblia, se você quiser entender a Bíblia. A cruz e a coroa de Cristo são os indícios que nos ajudam a avançar em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Você não tem como entender a Bíblia sem Cristo. Ele é a única chave capaz de destrancar todos os textos bíblicos. Sem Ele, a Bíblia parece hieroglifos egípcios. Você não entende nada, não faz nenhum sentido. Não é um livro para você consertar o mundo. Muitas pessoas dizem às vezes: olha, eu não consigo compreender a Bíblia, alguns textos, algumas passagens. É porque não usam a chave. Eles estão procurando lá coisas que não estão lá. E a chave para cada texto é Cristo. Cristo é tudo na Bíblia, como Cristo é tudo naquelas coisas que nós falamos. Mas as pessoas estão pensando sobre elas mesmas, sobre a importância delas mesmas, sobre o social. Elas vão para os textos e eles não fazem sentido. Eles têm que forçar e destruir o texto no seu contexto, ou no contexto geral da Bíblia, para ele se encaixar na ideia que o mundo faz de si mesmo. Então Cristo crucificado era exibido em cada sacrifício do Antigo Testamento. Pensa, cada um dos animais, milhões e milhões de animais que foram mortos, eram animais inocentes, não teria nenhum sentido e nenhum propósito
toda essa morte, todo esse sangue, que seria crueldade se não tivesse esse propósito de apontar para aquilo que Deus faria quando estivesse no mundo, que Ele morreria pelos pecadores. Cada animal morto, milhões e milhões e milhões, durante séculos e séculos, diziam: Deus vai vir, Deus vai derramar o seu sangue. Ele não é um filósofo social para ajudar o mundo, Ele veio para morrer. É por isso que Ele falava o tempo todo: na minha hora, a minha hora ainda não chegou, eu vim para um momento específico, um Salvador que tirasse o pecado do mundo, que levasse o homem de volta a Deus, que colocasse-se no lugar do pecador, daqueles que o Pai deu a ele, e sofresse a ira infinita, como 1 Pedro 3,18 fala. É um absurdo nós supormos que uma matança sem sentido de animais inocentes, destituída de qualquer objetivo, ficasse durante séculos nas páginas da Bíblia. Agora pense em Abel, olhando para Cristo. Ele ofereceu um sacrifício melhor, porque ele acreditou no sangue da expiação. Ele acreditou nisso, nessa verdade. Não é só porque o seu coração estava mais inclinado para Deus, é porque ele acreditava no Cristo, que é tudo em todos, e o sacrifício dele, sabe, apontava para isso. Ele declarou a sua crença na expiação que Deus proveu para a remissão de pecados, como Hebreus 11:4 diz. E foi a respeito de Cristo, a Bíblia diz, que Enoque profetizou a sua geração cheia de iniquidade antes do dilúvio. Judas 14:15 diz assim: eis que veio o Senhor entre suas santa miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios. Sabe, foi sobre Cristo que Enoque pregou. E Abraão olhava, quando habitava nas tendas, na terra, em suas tendas, na terra prometida, ele acreditava que da descendência dele, como Deus prometeu, viria alguém que através dele todas as famílias do mundo, todos os povos, línguas, nações seriam alcançados. Pela fé ele contemplava Cristo. É o que o próprio Cristo diz em João 8,56. A Bíblia é sobre Cristo. Não é um compêndio para o homem melhorar o mundo, consertar o mundo, para que o homem, usando a bondade interior dele, aplique essas coisas e conserte tudo. Deus não precisava vir ao mundo se isso fosse possível. Jacó falou aos seus filhos a respeito de Cristo, morrendo, moribundo. Ele disse que de que tribo Cristo ia sair. E ele disse: a ele obedecerão os povos. Em Gênesis 49:10 ele diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele diz: o Messias vem da tribo de Judá. A Bíblia é sobre Cristo, todos os personagens, todas essas pessoas. Cristo era a substância representada em toda a lei cerimonial do Velho Testamento. Pensem nisso. Haviam sacrifícios contínuos, matutinos e vespertinos. Havia um contínuo derramamento de sangue durante o Velho Testamento, contínuo. Animais sendo mortos, o altar, o propiciatório, o sumo sacerdote, a Páscoa, o dia da expiação, o bode expiatório. Tudo isso aponta para Cristo. Não como um mestre moral, não como um filósofo social, mas como Salvador, como Deus eterno que veio ao mundo. Todas essas coisas eram simbólicas daquilo que Deus iria fazer, da grande realização da hora de Cristo. Cristo sim, cristianismo não. É o deboche final contra Deus. É dizer, nós vamos nos apropriar do que nós quisermos e jogar fora tudo que é centralizado em Deus. E vamos fazer esse Cristo subserviente à humanidade, à sociedade, ao mundo que odeia a verdade de Deus. Então, Deus, com compaixão da nossa fraqueza, Ele nos ensinou sobre Cristo, linha após linha, conforme adultos ensinam crianças a escrever. Ele deixou durante séculos animais morrendo, sacrifícios, século após século após século, para que nós entendêssemos em nossa limitação, através de comparações e símiles, o que Deus vinha fazer no mundo.
E foi especialmente nesse sentido que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei nos mostra a nossa depravação total, nossa incapacidade de obedecê-la. Pelo contrário, há uma inimizade essencial entre nós. Nós sabemos o que é certo sempre, mas nós não fazemos. Não há quem faça o bem, não é? Então, Gálatas 3:24 diz: a lei serviu de aio para nos conduzir o seu povo a Cristo. Tudo, tanto a lei cerimonial quanto a lei moral, ela aponta Cristo, para Cristo. Ela não pode nos salvar com conselhos úteis, que dirá os mandamentos, 10 mandamentos da Bíblia secular de Clifford, ou a Bíblia esvaziada e secular. Nós não precisamos da Bíblia dele, porque nós pegamos a Bíblia mesmo e tiramos todas essas verdades lá e estamos pregando em nossos púlpitos, estamos pregando um evangelho sem Deus, uma Bíblia sem Deus, sem ser centralizada em Deus. Mesmo quando o homem faz coisas aparentemente boas, os motivos são centrados no homem e são pecaminosos. Porque você vê, a Bíblia diz que tudo deve ser feito por amor a Deus, com a nossa mente, coração, vontade, sobre todas as coisas. E Deus não está lá. E foi para Cristo que Deus chamou a atenção dos israelitas mediante todos os milagres que Ele fez no deserto. Tudo simbolizava Cristo, tudo apontava para Cristo. A coluna de fogo, a nuvem, o maná que caía do céu para alimentar eles diariamente, a água que jorrou da rocha, a serpente de bronze, todas as coisas. 1 Coríntios 10:4 e João 3:14 diz: era Cristo, a rocha era Cristo, o maná era Cristo, tudo era Cristo, a coluna de fogo, tudo era Deus mostrando Cristo, em todas as páginas. Cristo é tudo. Na Bíblia, todos os juízes eram tipos de Cristo: Josué, Davi, Gideão, Jefté, Sansão. Homens que Deus levantou para mostrar como Deus um dia levantaria alguém que livraria de fato o seu povo, o povo que Ele deu, o seu filho, do cativeiro. Esses eram homens fracos, instáveis, falhos, mas eles foram colocados para nós como um exemplo, para que nós olhássemos que no futuro haveria sim um libertador, um salvador santo, perfeito, imaculado, que nos libertaria para sempre. E Davi foi um rei. É por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi. Davi foi um rei com um tipo de Cristo, ungido e escolhido, quando ninguém achava que ele tinha nenhuma beleza ou formosura para ser escolhido. E ninguém lhe dava honra, desprezado e rejeitado por Saul e por todas as tribos de Israel. Foi perseguido durante mais de década, fugindo para escapar com vida. Um homem de tristezas, que sabia o que era padecer. Em todas essas coisas, Davi representava Cristo, que ocuparia o seu trono para sempre, que reinaria para sempre. Então é a respeito de Cristo que falaram todos os profetas, desde de Isaías até Malaquias. Eles viam como que por um espelho fosco, eles não tinham uma visão clara. Então eles às vezes falam sobre Cristo sofredor e Cristo reinando. E eles não viam às vezes a separação disso, mas eles falam o tempo todo sobre Cristo. Às vezes eles não assinalaram claramente a primeira e a segunda vinda. Eles viam como quando você vê duas montanhas que parecem estar próximas ao olhar de longe, mas entre elas há um grande vale. Você não vê o vale, você só vê que parece que elas estão próximas. É assim que eles viam a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então eles falam sobre o sofrimento, sobre o reinado, assim. Cristo crucificado ou Cristo reinante é todo o assunto dos profetas, de todos os profetas, é sobre Cristo. Não seria necessário nós falarmos o Novo Testamento, porque o Novo Testamento, os 4 primeiros livros, é Cristo andando no mundo, é Cristo manifestando a vida de santidade que seria atribuída a nós, Ele vivendo 33 anos de uma vida perfeita, que seria atribuída a nós, quando nossas vidas de pecados fossem atribuídas a Ele. Nós que fomos colocados pelo Pai em Cristo. Os 4 evangelhos, então, Ele está vivo, falando, se movendo. No livro de Atos, nós vemos Cristo sendo pregado, publicado, já o que Ele fez, a sua morte expiatória. E as epístolas são coisas que os teólogos liberais odiavam. Até hoje é assim, elas vão sendo, porque elas estão cheias de doutrina, de verdades, de dogmas.
Nós vamos ser fundamentalistas, essas doutrinas, mas as epístolas expõem, exaltam, explicam a pessoa de Cristo, do que Ele fez, sabe? A justificação, a santificação, a adoção, a eleição. Ela vai explicando profundamente tudo a respeito de Cristo. Todas as doutrinas, do começo ao fim, a Bíblia é um livro sobre Cristo. Se você tirar Cristo da Bíblia, ela não tem nenhum sentido, ela não tem significado. Se você quiser tirar algumas histórias da Bíblia para tentar consertar o mundo, ela não tem nenhum sentido. Se você fizer de Cristo um filósofo moral para consertar a humanidade através de dicas, de ensinos simplesmente morais, você não tem nada, você é um livro obscuro, não faz nenhum sentido. Cristo é tudo na Bíblia. Nós compreendemos que Cristo é tudo no Evangelho de todo verdadeiro cristão. Se ele não é tudo, essa pessoa não é cristã, e o Evangelho que ela diz crer não é o Evangelho da Bíblia. É óbvio que a nossa salvação ela flui da eleição do Pai, da obra de santificação que o Espírito Santo aplica em nós. Há uma perfeita harmonia na Trindade para salvar homens, para manifestar a glória de Deus. Todos cooperam perfeitamente, livrando pecadores do inferno. O Pai, o Filho, o Espírito Santo são cheios de misericórdia e graça. Da mesma maneira que o façamos em Gênesis 1:26, ao redimamos, o salvemos, é Deus operando. Mas nós podemos afirmar, não é, que no céu nós vamos cantar e atribuir toda a glória da nossa salvação igualmente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, as três pessoas do único Deus. Ao mesmo tempo, nós podemos afirmar pela palavra de Deus que o pensamento de toda a Trindade é que Cristo seja totalmente exaltado na nossa salvação. Cristo é revelado como o Verbo de Deus, por meio do quem o amor de Deus pelos pecadores que Ele escolheu para manifestar a sua graça é manifesto. A encarnação e a morte expiatória de Cristo nós vamos celebrar na Santa Ceia daqui a pouco. É a grande pedra de esquina da nossa salvação. É a estabilidade do plano eterno totalmente. Ele começa, Ele termina a sua obra em nós. Ele compra para nós tanto o dom do arrependimento, quanto a fé, quanto a perseverança para nos levar até o fim, tudo. Cristo é o caminho, Ele é a porta, Ele é a única coisa pela qual nós podemos nos aproximar de Deus. Ele é a raiz na qual nós temos que estar enxertados para fazer qualquer coisa que Deus aceite como boa. Sem mim, Ele diz, nada podeis fazer. Você pode pensar, é óbvio que as pessoas estão fazendo coisas, olha, elas estão, óleo social, por exemplo, as pessoas estão ajudando, estão fazendo isso. Fora de Cristo, nada pode ser aceitado por Deus a não ser como pecado. Não há quem faça o bem. Cristo é o único lugar onde o homem pode se reunir com Deus e não estar debaixo da ira de Deus. Entre a Trindade Santa e qualquer pecador descendente de Adão, a não ser em Cristo, não há nenhuma relação, não há nenhuma comunhão. Há uma relação sim de Deus para com criatura, de juiz para com pecadores. O Pai selou e nomeou para transmitir vida eterna a homens mortos, tão somente Cristo, como está em João 6:27. Foi a Cristo que o Pai deu um povo. Todos aqueles que tu me destes, eu não perdi nenhum. Eram teus e tu me destes. Todo aquele que o Pai me deu, esse virá a mim, e eu os ressuscitarei no último dia. Em suma, aprove a Deus, diz Colossenses 1:19, que residisse toda a plenitude. Que pena que nosso tempo é pouco. Aquilo que o sol representa em nosso firmamento, Cristo representa no cristianismo. Não existe Cristo sim, cristianismo não. Cristo é tudo na nossa justificação, na justificação dos pecadores. Não há nada que você pode acrescentar à sua justificação. Mesmo um homem regenerado, somente por meio de Cristo nós podemos ter paz com Deus Santo, entrar na sua presença pelo seu sangue.
É a única maneira que as pessoas vão poder permanecer diante de Deus sem temor, sem pedir para os montes caírem sobre si. A Bíblia diz assim: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Ou então, para ele mesmo, Deus, como está em Romanos 3,26, ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. Qualquer homem mortal se apresentaria diante de Deus munido de quê? De que você nessa noite e eu poderíamos nos apresentar diante de Deus? O que você colocaria diante de Deus para justificar a sua vida? Com que você poderia apelar por absolvição, não pela condenação? O que você poderia alegar diante de Deus que você tem cumprido e tem vivido de uma maneira que é digna da santidade de Deus? Deus poderia fazer 1 bilhão de acusações contra você, que você não poderia justificar nenhuma delas. E não só o mundo, todos nós vamos apresentar o que diante de Deus para sermos aceitos? As nossas orações sem o sangue de Cristo são uma ofensa para Deus. Nós achamos que Ele de alguma maneira deve nos ouvir. A nossa regularidade, a nossa vida perfeita, a nossa moralidade, nós vamos apresentar a Deus nossa mudança de comportamento, nós vamos apresentar nosso culto, o nosso culto sem o sangue de Cristo é uma ofensa para Deus. Aquilo que você acha ser mais santo que você faz é totalmente pecaminoso se tirar o sangue de Cristo disso. Nós podemos ser aceitos em face do quê? Que coisa que nós fazemos que pode resistir os olhos daquele diante do qual até os céus não são puros, a inspeção dos olhos de Deus? O que nós fazemos que poderia apelar para a nossa absolvição? O que nós fazemos que poderia nos justificar diante de Deus ou completar milésimo que seja aquilo que Cristo fez e que nós vamos celebrar nessa noite? Qual dessas coisas faria a gente atravessar incólumes o julgamento divino, o olhar de Deus? Nada, nenhuma dessas coisas. Não há nada para apresentar. Pegue os 10 mandamentos, deixe Ele sondar a tua vida. Temos quebrado esses mandamentos por repetidas vezes a vida inteira. Não podemos justificar nenhuma das acusações entre as milhões e milhões e milhões que Deus poderia fazer contra nós. Tire Cristo e nós estamos debaixo da ira de Deus. Jesus não é um mestre moral que veio ensinar você a viver uma vida que possa ser aceitável a Deus, nem a um homem fora de Deus que é inimigo de Deus a construir um mundo maravilhoso. Como nós nos aproximaríamos de Deus? Baseado em quê? Nós precisamos nos aproximar pelo nome de Jesus, sem contar com qualquer outro fundamento, a não ser o sangue dele para a nossa justiça. Ou é isso, ou nós estamos debaixo de uma ira infinita. Cristo morreu na cruz pelos ímpios, a Bíblia diz. Pelos ímpios. Não há nada que você possa comparecer diante de Deus a não ser sua impiedade. As vestimentas do nosso irmão mais velho, a retidão, a vida perfeita de Cristo está atribuída a nós. São as únicas vestes com a qual nós podemos comparecer diante de Deus sem estarmos envergonhados e nus e escondidos como nossos pais atrás da árvore, tentando fugir dos olhos de Deus. O nome de Jesus é o único pelo qual nós obteremos glória eterna diante do Pai. Não há nada em nós que nos faça aceitáveis diante de Deus. Que dirá fluir da Bíblia conselhos para o mundo consertar um mundo sem Deus, para que homens, filhos da ira, façam um mundo bom. Filhos da ira, esse é o DNA do homem. A sua mente é inimiga de Deus. Porém, se nós chegarmos em nome de Jesus, debaixo do sangue que nos propiciou da ira de Deus, então nós somos aceitos, somos redimidos, viveremos para sempre. A marca deixada pelo sangue de Cristo é a única que pode nos salvar. Cristianismo, Cristo sim, cristianismo não, isso é típico daquilo que
um evangelho social ou humanista pode ver Cristo como um exemplo para o mundo, as ideias que podem fluir de Cristo como ideias morais para consertar o mundo. Mas esse cristianismo, esse que exalta a Deus, do sangue expiatório, de todas essas verdades, os filhos de Adão naturalmente odeiam. E se você quer entrar se conectar com a cultura, você vai ter que abandonar o sangue expiatório, o sangue propiciador. Então não esqueça que Cristo é tudo para a alma justificada. Tudo. Salvos pela graça divina gratuita, simplesmente confiando em tudo que Cristo fez. Ele é tudo. Ninguém, o ser humano não pode pensar. As pessoas dizem assim: olha, Deus é um Deus que Ele perdoa em Cristo, Ele não perdoa fora de Cristo. Ele tem misericórdia em Cristo, Ele absolve em Cristo. Não há sequer diálogo entre Deus e um homem fora de Cristo. Ele é a porta, Ele é o caminho. Se as máximas sociais do evangelho social, sabe, querido, isso nada mais é do que o ser humano tentando construir uma torre de Babel para chegar ao céu. Não existe. A torre de Babel é uma expressão de inimizade contra Deus. A sabedoria humana querendo construir uma ponte para o paraíso. Por outro lado, se nós estamos realmente, se o Espírito nos leva a ver que nós estamos sobrecarregados, então Ele nos conduz a Cristo. Se Ele nos leva a temer a ira de Deus, então Cristo é aquele que nos liberta da ira vindoura. Se você sente a maldição da transgressão da lei ofendida, Cristo é poderoso para nos redimir da maldição da lei. Se você se sente alienado de Deus, se o Espírito Santo, só o Espírito Santo para levar o homem a isso, é distante de Deus, somente sendo inimigo de Deus, sem Deus no mundo, como Paulo diz, então Cristo sofreu para levar-nos a Deus. Se o homem se sente impuro, totalmente indigno, o sangue de Cristo pode nos purificar de todos os pecados. Se você sente que é totalmente imperfeito, que não há nenhuma bondade em você, e que o destino justo é o inferno, então Cristo é perfeito e viveu uma vida perfeita para ser atribuída a nós, a nossa justificação. Se você se sente como se você fosse um nada, então Cristo é tudo em todos para a alma que foi levada pelo Espírito Santo até esse lugar. Mas até chegar lá, não há nada para o homem a não ser a ira de Deus. Sabe? Até você poder dizer: fui lavado e embranquecido no sangue do Cordeiro, como está em Apocalipse 7,14. Agora, Cristo não é tudo só na nossa justificação, Ele é tudo na nossa santificação. Não existe justificação e que pare por aí. Se o homem foi levado pelo Pai ao Filho, então esse é o processo. Eu não quero que você entenda mal, o Espírito Santo só aplica. Nós não estamos desvalorizando o que o Espírito faz, mas Ele aplica o que Cristo comprou com o seu sangue para nós. Tudo que nós fazemos, mesmo aquilo que você pode achar mais virtuoso, não passa de obras mortas sem o sangue de Cristo. Você pode achar a obra social mais importante do mundo. Então, quando nós somos unidos a Cristo, não só nós somos separados e santos, mas quando o Espírito Santo começa realmente a nos santificar. Então João 15,5 diz: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, ninguém pode crescer em santidade se não estiver unido a Cristo. Mas ninguém unido a Cristo pode não crescer em santidade. É isso. É como nós vimos hoje de manhã, nós estamos em Cristo. O Espírito Santo é um dom especial. Ele diz: eu irei e enviarei o Espírito Santo. Paulo fala como nós andamos, como nós devemos andar. Se o homem está em Cristo, ele diz assim, Colossenses 2, 6 e 7: como recebeste a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados. Você quer ser santo? Então Cristo é o maná que você vai ter que comer diariamente, vai ter que alimentar a sua vida. Você quer ser santo? Então Cristo deve ser escolhido como a rocha da qual você vai beber todos os dias.
até o fim. Você quer ser santo, então jamais deverá desviar os olhos um minuto da cruz, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o autor da nossa salvação, descobrindo todos os dias motivos novos para andar sempre mais e mais perto de Cristo, porque Cristo é tudo em todos. Como Paulo disse, considerando que o Espírito Santo pode sim, habitando em nós, nos fazer cada dia mais parecido com Cristo, e aí sim podermos andar, tomar a nossa cruz e segui-lo. Só assim, antes não. Quando nós olhamos para Cristo assim, nós vamos nos tornando semelhante a Ele, olhando para Cristo, e a nossa face começa a brilhar com algo que não é desse mundo. Então olhe menos para você mesmo e olhe mais para Cristo. Você vai descobrir que os pecados teimosos de serem abandonados vão sendo vencidos pelo poder infinito daquele que habita em nós, o Espírito de Cristo. E nós temos nossos olhos mais e mais iluminados a cada dia, como Hebreus 12, 2 diz, e 2 Coríntios 3, 18. É isso. Uma verdadeira maneira de nós nos tornarmos fortes é a consciência da nossa fraqueza final e incapacidade final. Então, a verdadeira maneira para alguém crescer é Cristo ser a fonte de satisfação final do seu coração, Ele ser tudo em nós, é nos lançarmos de tudo, nos apoderarmos de tudo que Cristo é e comprou para nós com o seu sangue, como aquela mulher que o profeta multiplicou o azeite. A Bíblia diz que ela vendeu o azeite para pagar a dívida e depois viveu do dinheiro que sobrou. Esse é o sacrifício de Cristo. Ele paga a nossa dívida e depois nós vivemos desse sacrifício, vivemos no poder dele. Então, todos os filhos de Deus chegam ao ponto de falarem com Paulo: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é o Evangelho, é o cristianismo. Não existe Cristo sim cristianismo não, sabe, não existe um Evangelho simplesmente social para consertar o mundo, ou ele é a expressão dessa verdade infinita da glória de Deus em Cristo, ou não é nada. Eu tenho dó daqueles que tentam qualquer coisa e pregam coisas que não fluem desse Cristo sendo tudo, todo esforço de todas as pessoas, do mundo, da sociedade é inútil. É como quem despeja dinheiro em uma sacola sem fundo, como quem derrama água na peneira, como quem empurra uma pedra enorme para cima só para acordar no outro dia de manhã e ver que a pedra está no mesmo lugar. É como quem tenta construir um prédio enorme sem cimento, sabe, só empilhando tijolo. É por isso que o mundo está no mesmo lugar, os homens estão nos mesmos lugares que eles estavam. Olhe para o mundo de Abraão, e esse mundo não é diferente daquele que era. Nós só temos mais tecnologia, mas nada. Todos nós precisamos aprender a asseverar junto com Paulo, sabe? Essa é a única maneira com a qual nós somos impulsionados. Paulo diz assim em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Sem Ele não há nada, não há possibilidades. Então Cristo é tudo, não somente na nossa santificação, mas em todo o nosso consolo. O homem salvo tem um coração tal que ele, de certa forma, sofre mais do que o mundo. Porque o mundo, ele sofre, mas ele sofre só com as ideias de que o homem está perdendo coisas, o homem sofre coisas, o homem morre, a sociedade não é tão boa, não está todo mundo participando de tudo. Quem dera todo mundo, sabe, o céu seria assim um shopping, assim, todo mundo ficasse lá gastando dinheiro, as mulheres comprando coisas, os homens, sei lá, mexendo lá em algumas coisas, alguns aparelhos, comprando seus carros. O céu é isso. Não tem Deus, e nós acharíamos: esse mundo é perfeito, não importa qualquer coisa que ofenda Deus nele, contanto que os homens estejam assim. Mas o homem salvo não, ele não sofre só ao ver a miséria do homem por causa do pecado. O pecado é algo muito mais doloroso, porque ele é contra Deus, sabe? Não tem essa coisa: o pecado não me ofende nada. Me ofende totalmente o coração de alguém que ama a Deus, porque sabe que todos os pecados são cometidos contra ele. Não tem essa coisa de que eu não sinto nada, não me sinto ofendido.
O Filho de Deus sofre muito mais do que o mundo todo, porque ele sofre sobre coisas que o mundo não pode sofrer. Ele vê Deus sendo desonrado em todo lugar. Ele precisa enfrentar provações, perdas como todos os homens, tem sua dose de solidão, de morte, desapontamento, cruzes, perseguição para suportar. E ele ainda vive no mundo inimigo de Deus, que é o amor da sua alma. Mas quem é suficiente para essas coisas, senão a consolação que Cristo nos consola, como Filipenses 2:1 diz. Ele é o nosso irmão mais velho na adversidade, é nosso esposo. Ele demonstra simpatia para conosco, na nossa debilidade. Ele sabe o que significa sofrer, ele foi um homem de dores. Ele diz assim no Salmo 22:14: derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Ele sabe o que significa a pobreza, o cansaço. Ele chegou à exaustão, vivendo nesse mundo, e não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele sabe o que é padecer, a Bíblia diz. Ele é um homem de dores, ele padeceu como ninguém. Ele sabe todas as mazelas do ser humano de uma maneira em que nenhum de nós. Primeiro, que ele era perfeito, não merecia sofrer as consequências do pecado, nem durante a vida, e muito menos na morte. E segundo, ele conheceu o poder da pressão do pecado como ninguém. Por quê? Porque ele nunca pecou. E você sente a pressão de uma coisa, o quanto você resiste. O ser humano não sente quase nada a pressão da tentação, porque ele cede. Quando você empurra alguém, a pessoa cede, ela não sente a pressão. Mas uma pessoa perfeita nesse mundo de pecado sofreu pressão final, intensa, infinita, e não cedeu, sentiu mais pressão do que qualquer um. Quem cede rápido não sente pressão nenhuma. Quanto mais você está firme, maior é a pressão. E como ele é perfeita, sabe? Então ele tem uma palavra correta para aqueles que estão nele, para preencher o vácuo do nosso coração vazio. Uma palavra oportuna para os cansados. Ele sabe sarar nossos corações. Ele sabe, quando nós estamos desmaiados, chegar como ninguém, sabe, próximo a nós, como está em Lamentações 3:57, e dizer: não temas, eu estou contigo. Você pode passar pela água, você pode passar pelo fogo, como disse Isaías. Nós achamos que simpatia é uma coisa agradável, mas ninguém pode ter simpatia como a de Cristo para aqueles que agora estão nele. E a Bíblia diz que em todas as nossas aflições ele é afligido. Já imaginou isso? Em tudo que nos aflige, ele é afligido. Ele conhece nossas tristezas. Tal como um bom médico, ele nunca vai deixar nós sofrermos além daquilo que é necessário para o propósito final que ele tem em nossas vidas. Davi, em certa ocasião, disse no Salmo 94:17: nos muitos cuidados que dentro em mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Muitos crentes poderiam dizer, igual no Salmo 124:2 e 5, diz assim: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, quando as águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Então parece incompreensível quando se olha para os crentes. O sangue dos mártires faz semente da igreja. Que paz! Parece incompreensível como eles puderam ser sustentados pelo fogo e pela água. Cristo não é apenas nossa justificação e santificação, ele é o nosso consolo final. Tudo no mundo decepciona, tudo, nada nos consola, porque somente ele nunca falha. Pense, queridos, os ricos ficam desapontados com o seu dinheiro, ficam deprimidos, os sábios ficam desapontados com seus livros. Anthony Grayling Clifford vai morrer decepcionado com o mundo que nunca melhora, apesar das suas ideias. Como todos os outros grandes homens pensadores morreram esgotados, vendo o mundo ser sempre o que é. Os maridos ficarão desapontados com as suas mulheres, as mulheres vão ficar desapontadas com seus maridos, os pais vão ficar desapontados com seus filhos, os políticos vão ficar desapontados, mesmo um político que fosse sincero em seus projetos, quando atingir a sua posição de autoridade, vão ficar decepcionados com a sua incapacidade. Todos acabam descobrindo, para a sua própria tristeza, que esse mundo é um mundo de dores, que acaba na morte, e que o mundo e os homens, o coração do homem é imutável por si mesmo.
Então tudo que o homem faz é desapontamento, aborrecimento, tribulação, ansiedade incessante, medo da morte, medo do envelhecimento, medo. Nenhuma pessoa jamais ficou desapontada com Cristo. É a única coisa que não desaponta, que não falha. Então, Cristo é tudo no consolo dos crentes. E a esperança que nos mantém firmes diante da morte só pode fluir de Cristo. Toda a esperança que as pessoas têm sobre a morte é sempre fantasia. Cada um tem uma ideia para lidar com o medo, com o pavor da morte, exceto os verdadeiros filhos de Deus. Ora, eles podem pensar em como melhorar o mundo e indo em direção à morte, desesperados porque o mundo não melhora e eles estão morrendo. Não há nenhuma esperança razoável fora daquilo que Deus revelou em seu Filho. O crente vê a morte com perspectiva de vida. O mundo à nossa volta vê a vida com o tremor da perspectiva da morte, que se aproxima. Qual é a esperança do verdadeiro crente? É que em breve ele vai estar com Cristo. Ele pode dizer como Paulo, a leve e momentânea tribulação, porque o crente se mostra paciente nesse mundo por causa disso. Ele tem recursos infinitos para lidar com todos os problemas, com todas as coisas, porque toda tribulação, por pior que seja, é curta perto daquilo que ele tem em Cristo. Esse mundo não é nosso descanso, nós não esperamos no mundo, nem esperamos no paraíso que esse mundo vai se transformar pela sabedoria do homem, mas nós sabemos que ele virá e não tardará, como Hebreus 10, 37 diz. E Paulo chama isso em Tito 2:13 de bendita esperança. Não há nada que possa quebrar o coração ancorado em Cristo. E por fim, no céu. Cristo é tudo no céu. Tudo que nós esperamos no céu é Cristo. Cristo é tudo em todos. Você vê em todos os momentos, do início ao fim. Nós não podemos falar muito sobre isso, nem porque nós não temos tempo, e também porque nos falta capacidade de falar sobre tudo que Cristo será no céu para nós. Então, Cristo crucificado será central no céu, para sempre. Ele é visto como o cordeiro que foi morto, ele carrega as marcas da morte, como o altar do templo de Salomão, que dominava toda a frente do templo, como está em 2 Crônicas 3, 4 e 4:1. Assim é Cristo no céu. Tudo vai apontar para Ele, para o seu sacrifício que nós vamos celebrar na ceia agora, para sempre, para sempre, para sempre. Ele é o cordeiro que foi morto e com seu sangue nos redimiu. Então, no meio do trono, cercado pelos anjos, pelos santos, estarão adorando ali um cordeiro como que foi morto e está vivo. E a Bíblia diz que o cordeiro será a lâmpada, em Apocalipse 5, 6 e 21, 23. Ou seja, ele vai ser a luz, não vai ter mais sol. Ou seja, a gente vê tudo no mundo físico através da luz do sol. Nós vamos ver tudo claramente através de Cristo para sempre. Ele é tudo no céu, todo louvor. Será um cântico eterno dos habitantes do céu. O cântico em Apocalipse 5, 2 e 13, diz assim: digno é o cordeiro que foi morto. Ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Cristo é tudo na eternidade. Esse é o Evangelho, esse é o cristianismo. Nós haveremos de servir a Cristo para sempre. Para nós isso é o céu. A Bíblia diz assim em Apocalipse 7,15: de dia e de noite nós o serviremos no seu santuário. Isso não é o céu para nós? Servi-lo sem a mínima distração. Tão comum aqui ainda servi-lo e trabalhar sem nunca se cansar. A presença de Cristo em pessoa será o nosso aprazimento eterno em todos aqueles que habitarem o céu. Por isso que muitas pessoas que sonham com o céu não estão sonhando que nada que seja bom para elas, porque Cristo não é tudo para elas aqui, e então o céu não pode ser bom para elas. Doce é o nosso pensamento que domina a nossa mente, que nós, muitas pessoas às vezes dizem para mim assim: mas e se aquela pessoa não estiver no céu, se aquela outra pessoa não estiver no céu? Me desculpe, queridos. Doce é o pensamento em nossos corações que não importa quem esteja ausente de lá, Cristo não estará ausente das bodas do Cordeiro. É isso que faz o céu. É isso, Ele vai estar lá. Nada mais
é decisivo para nossos corações. O próprio Cristo estará presente, e a sua presença satisfará todas as nossas necessidades para sempre. O Salmo 17,15 diz: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando eu acordar na eternidade. É isso que nos satisfaz, é Cristo, sabe? Ele é o glorioso galardão para nós. Nesse mundo nós vivemos pela fé, mas então nós veremos como somos. Nós agora, a gente vê por um espelho fosco, mas nós veremos claramente. Nós contemplaremos a face de Cristo e seremos então glorificados. Então nós vamos conhecer como somos conhecidos. É isso que é o céu para nós. O céu para nós é Cristo. Muitas pessoas falam em morrer e ir para o céu seria um inferno para elas. Cristo não é tudo para elas. A santidade de Deus é horrível. O que elas fariam lá? Cristo é tudo. Então nós aprendemos irremediavelmente como é inútil qualquer ideia de algo ser aceito diante de Deus sem Cristo. Cristo é tudo, tudo. Então Paulo diz em Colossenses 3,11: onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Vamos ficar de pé, é isso que nós vamos celebrar agora na Santa Ceia. Cada Santa Ceia é isso que está na nossa mente. Cristo sim, cristianismo não. Isso é expressão da inimizade da mente humana contra Deus. A glória de Deus e a centralização do coração do Pai em Cristo. Cristo não é um mestre moral, um filósofo social. Cristo é Deus que veio para propiciar a ira de Deus, para nos levar de volta a Deus.